Fala comigo, Touro, como é que vocês estão? E eu espero que todos vocês estejam bem. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, o meu nome é Juliana e esse é meu cantinho Tarô das Fadas Vitorianas, aonde toda segunda, quinta e sábado nós temos tiragem para Touro às 18 horas. E caso vocês estejam me vendo de uma plataforma que não seja o YouTube, a partir de segunda-feira que vem, eu só vou postar na plataforma do YouTube porque para mim fica muito mais fácil e também fica mais fácil, inclusive, da interação com vocês, coisa que na outra plataforma não estava conseguindo ter, ok? Então, aproveita já depois desse vídeo, se inscreva lá no meu canal do YouTube, é Tarô Fadas Vitorianas, tá? Vou deixar aqui na legenda para vocês também, vou deixar aqui no título, tá? Para facilitar. Então é isso, vamos que vamos ver como é que a espiritualidade tá em cima de vocês taurinos, com tanta coisa acontecendo nesse mundo, né? Com tanta as pessoas surtando cada vez mais, como é que eles estão protegendo vocês, né? Depois eu vou fazer isso para outros signos também, caso vocês tenham ascendentes, vocês saibam quais são os ascendentes, tá? Vou fazer isso para vocês e vou também fazer um geralzão aí também, ok? Não, o geralzão vai ser outro vídeo, tá? Hoje vai ser só direcionados aos taurinos. Beleza, vamos lá. Então vamos ver como é que a espiritualidade está em cima de vocês. Vamos pegar aqui taurinos. Olha aqui, ó. Criatividade. Já vou explicar as cartas, tá? Resiliência. Ou seja, não largam a mão de vocês, né? Gente, eu tô achando que essa luz tá muito clara. Tá em cima de mim, eu tô tentando melhorar essa ring light aí. E a flexibilidade aqui também, olha, para vocês. Deixa eu dar um jeito nessa luz aqui rapidinho. Assim, eu não sei. Deixa eu pegar a primeira carta aqui, deixa eu ver, por exemplo, isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Já deu uma melhorada, né? Tá vendo? Então acho que a gente pode continuar daqui. O que que acontece? Ó, temos a criatividade, tá? Aí, poxa, mas a criatividade e temos a plenitude aqui no seu, tá vendo? Plenitude e temos um desapego, tá? Temos um desapego aqui para você também. E temos também a carta da cura. E saiu uma outra carta aqui também que é a carta da intuição, que eu não falei para vocês, mas quando eu tava embaralhando antes de começar a gravar, saiu a carta que eu vou jogar com a floresta, saiu a carta da erudita, que é a carta da sacerdotisa. Então, já é uma carta que fala de muita intuição, tá? Aqui, pelo que eu tô vendo aqui no jogo, tá falando bem isso também. Por exemplo, a criatividade, né, que a gente tem aqui para você, como que a espiritualidade está em cima de você. Você tem coisas para fazer, você tem coisas para concretizar, existem inúmeros caminhos, assim, cada um de nós aqui estão seguindo um caminho diferente, cada um tem um trabalho diferente, cada um tem uma vivência diferente, só que dentro da tua realidade existem coisas. Quando a gente fala de criatividade, a gente não está falando só de arte, a gente está falando de ideias que vão fazer com que você consiga fazer algum trabalho, algum projeto, algo que vai ser benéfico para você. E no caso, como o taurino é um signo muito suscetível a pegar essas coisas, né, que acontecem no plano espiritual, no plano na Terra, vocês são muito sensíveis a energias, a vibrações, né, e situações externas que a gente acaba absorvendo, que Ariano também é assim, né? Então o que acontece? Aqui tá falando que é como se ela estivesse vibrando muito em cima de você para você manter o teu foco, tá? Não se deixa levar pelos assuntos que a gente vê hoje em dia, com tanta coisa acontecendo de ruim, tá? É porque a gente acaba tendo um medo de coisas que a gente quer fazer e isso poderia atrapalhar o nosso dia a dia. Então, não tenham medo, tá, de seguir o caminho de vocês, não tenham medo das críticas, não tenham medo dos ataques. Existem coisas aqui, caminhos que precisam ser seguidos, tá? A resiliência, ela complementa essa carta aqui falando que é como aquela árvore, né, que balança, mas não cai. E se cai, nasce muito mais forte. Então aqui essa resiliência fala de todas as vezes que você caiu e se levantou e que algumas pessoas podem me odiar por isso, porém a espiritualidade está falando assim, você já aprendeu a cair, mas você aprendeu muito mais a se levantar. Se prepara que pode ter alguns tombinhos ainda para vocês, tá? Por isso que vem aqui da flexibilidade, que é a questão de você se adaptar ao novo, de você se adaptar a essa mudança. Que mudança é essa? Não é só a mudança energética que a gente vai ter, mas mais essa mudança de tanta coisa acontecendo no mundo que vai impactar todos nós, principalmente os taurinos, de uma forma muito severa, por assim dizer. Então aqui está falando que essa transmutação, principalmente a energética, vai fazer com que alguns de vocês podem achar difícil no início, mas depois vocês vão entender. Outros vão achar isso mais benéfico. Eu sei que tem gente aqui no coletivo
coletivo, como a gente está falando de um coletivo muito grande, eu posso estar falando de gente que já está sentindo essa diferença, já está sentindo essa mudança, mas se adaptou muito bem. Algumas podem estar um pouquinho ainda com medo de alguma coisa, às vezes é um medo que você nem consegue explicar. E isso faz parte, tá? De energias externas, mas a espiritualidade é como se ela dissesse assim, olha, é como eu falei, né? Você já caiu, você já se levantou e você vai continuar se erguendo, tá? É claro que com o tempo as nossas quedas elas vão diminuindo, mas ainda tem alguma coisa aí para acontecer para vocês, tá? Principalmente vocês aí que já têm 50, 40, 50 a mais, ainda tem uma coisa aí, tá? Mas não é nada de... As coisas, elas parecem piores do que elas realmente são. O que tá vindo muito para mim agora da minha intuição em relação a vocês é que talvez muitos de vocês tenham medo de uma determinada situação e quando isso realmente acontecer, vocês vão ver que não era nada daquilo que vocês temiam, né? Era um medo que era muito... Era um medo que não era... Era mais da tua cabeça do que real, tá? Vocês vão saber me dizer isso depois, tá? Aqui a gente tem, eu acho que eu tirei tudo, temos, ó... Eu vou pegar aqui na ordem que eu lembro. A plenitude, tá vendo? A espiritualidade pede para você se manter calma, porque tem muita coisa ainda para acontecer. E o taurino não pode ficar com medo daquilo que ainda não veio, tá? Tem muitos de vocês que ainda estão preocupados com coisas que nem sabem o que é, mas é que aquela tua intuição lá atrás já tá sentindo, já tá meio que aflorando isso em você. Então, se vocês tiverem estão com algum medo, algo tá incomodando vocês, tá? Isso pode ser essa questão energética, muitas vezes uma coisa ruim. Então a espiritualidade pede para que você não tenha medo daquilo que você não sabe, tá? Quando isso começar a vir em você, quando você começar a sentir essa angústia, essa coisa, já ó, calma, respira e confia que a espiritualidade está com você. Pede ajuda dos seus guias, faz aquela respiração, inspira, eu fazia assim, eu inspirava 7 vezes, segurava um segundo, soltava 4. Entendeu? Fazia isso umas 7 vezes e já dava uma acalmada, tá? E sempre também pedindo para que, olha, para que os seus guias, né, os seus mentores levem embora esse medo, essa angústia, que não é um sentimento que você entende, não sabe porque tá vindo, então ele não deveria estar ali, tá? Nesse caso, não deveria. Então, você tem que estar plena. Desapego a algumas pessoas e algumas coisas, porque muita coisa vai mudar, principalmente na vida dos taurinos. Temos grandes mudanças pela frente. Por isso que nós temos aqui também a carta da flexibilidade, tá vendo? De você se adaptar a essas mudanças, tá? Então, desapega a pessoas, a situações, até objetos também que não fazem mais parte. Sabe por quê? Às vezes você pode ter... Olha como é que... Eu não posso jogar essas cartas que parece que a minha intuição escancara, vai para tudo quanto é lado, né? Alguns de vocês têm algum presente que foi dado por alguém do passado que vocês não têm mais contato, mas vocês guardam o presente? Doa para alguém, porque a energia daquele objeto dado por aquela pessoa pode não estar te fazendo bem, tá? Ó, temos uma cura aqui. Essa cura eu vejo cura espiritual. Como que você consegue essa cura espiritual? Através de orações, através de banhos energéticos, tá? Temos também aqui, eu deixo para vocês aqui a Bela, que faz mesa de apometria, que ela também ajuda a limpar essas energias, ela é muito boa, para quem precisar, o contato dela tá aqui. Então tem essa questão da cura, e essa cura também ela pode vir de dentro de você, a partir do momento que você sabe, né, que você consegue entender que certos medos podem não ter podem ser infundados, tá? Por assim dizer. É claro que é fácil eu falar porque eu não estou na pele de vocês, mas o que eu estou falando é que existem situações que talvez vocês estejam dando uma atenção muito maior do que ela deveria ter. E estão deixando de se focar em outras coisas que realmente levariam vocês para frente, tá? E aqui, ó, a carta da intuição. A partir do momento, e como muitos de vocês têm linhagens estelares aqui, e mesmo que vocês não tenham, tá? Mesmo que vocês sejam pessoas apenas... no plano espiritual, sem pegar essa linhagem, falam que vocês têm esse poder da intuição, vocês são muito intuitivos. Então, o que acontece? Se concentrar nessa respiração, você vai dormir? Vai na hora de dormir? Faz a meditação. É só você pegar, como eu já falei, não tenta pensar em nada, só respira, inspira e expira. Se os pensamentos vierem à sua cabeça, não se conecte a eles, pensa na respiração, você vai dormir muito melhor. E esse tipo de exercício de respiração, essa meditação antes de dormir, te ajuda muito com a intuição,
O que que acontece? Você às vezes está fazendo alguma coisa e de repente é como se viesse uma mensagem para você assim, olha, cuidado com a fulana, ou então cuidado com não sei o quê, ao invés de você ir tal dia, marca não sei o quê, então vai procurar uma ajuda, sabe? Muitas coisas podem vir para vocês, ou então quando alguém trouxer uma proposta para você, você já vai repelir aquilo ali de início, se for uma coisa que não é boa para você, tá? Pode ser uma proposta de emprego, alguém que queira se aproximar de você como amigo, enfim, qualquer coisa que possa querer, né, se aproximar de você ou vir para você como proposta, enfim, você já vai, se for uma coisa ruim, você já vai repelir. Muita gente até me pergunta, mas Juliana, se eu tenho proteção espiritual, por que que essas coisas chegam até a mim? Porque a sua proteção espiritual não pode impedir que as coisas cheguem, mas ela pode justamente chegar. Na verdade, assim, algumas coisas elas até podem. Só que dependendo de outras coisas, você também vai ter a intuição de falar não, né? A gente não está 100% protegido. Muita coisa pode acontecer. Então você tem a sua proteção espiritual, que muitas vezes evitam que coisas piores aconteçam, mas algumas coisas elas também têm que deixar acontecer porque você aprende com isso. Nem que você tenha que aprender a se defender antes de deixar. Ou então ela fala, olha, isso chegou na sua vida, você aprendeu e você não aceita mais esse tipo de coisa nas próximas situações. Então quando você começa a ver que é uma coisa que você já teve, você já repele aquilo dali, tá? E a tua intuição, já falei para os taurinos, muitos já estão começando com intuição, a intuição já está começando a florar. Não se assustem, tá? Porque vai ter uma abertura muito grande quanto a isso. E vamos pegar aqui agora em relação à floresta, o que que a floresta tem para dizer para vocês agora sobre a espiritualidade em cima de vocês, tá? Olha aqui, ó. A espiritualidade, eu vejo que elas veem em vocês um grande potencial. Por isso que elas investem muito. Mesmo que vocês falem assim, poxa, mas eu já passei por tanta coisa, né? Touro cai e levanta, a gente está sempre fechando o ciclo. Gente, olha, os taurinos são um dos que mais sofrem com isso, mas muita gente passa por isso também. Então, ao invés de a gente ficar falando por que a gente não para de cair e de se levantar, que é a hora da gente pensar, tá, olha, eu estou aprendendo e a vida é isso, né? Depois até vou falar, dar um outro exemplo aqui para mim. Certas coisas elas têm que ser, não tem como, e a gente tem que aceitar, e é um dia de cada vez, e olha, fechamos um ciclo, vamos iniciar, e se a gente tiver que fechar trocentos mil ciclos, a gente vai fechar trocentos mil ciclos para começar trocentos mil outros, até que a gente chegue no caminho certo, tá? Porque um dia a gente acerta, e esse dia tá chegando, tá? Então olha aqui, ó, a espiritualidade também sabe quem não gosta de você. Deixa eu tirar primeiro aqui, eu vou falando, tá? Porque senão eu me empolgo. Temos outra aqui, ó, a nossa tecelã, aqui para vocês. E temos aqui também duas tecelãs. Na verdade, tem o 8 de bênçãos, que é a tecelã, e a gente tem aqui a nossa maga metamorfa aqui, que é a tecelã de visões, tá? Então, o que que eu vejo aqui? A espiritualidade, ela sabe de coisas que talvez você nem saiba. Quem realmente está sorrindo para você verdadeiramente, quem está de olho. Existem pessoas, às vezes, tá, que você nem sabe, mas que não gostam de você. São pessoas que não falam com vocês. Pode ser um vizinho, pode ser alguém que você vive encontrando no curso, alguém da tua academia, alguém, um parente seu que não fala nada, que quase não se mete na sua vida, mas que te odeia por dentro, né? Que não é, aqui não é uma coisa, essa carta que eu tô vendo aqui, não é uma pessoa que se faz amostra, não é uma pessoa que você... Por isso que eu falei o negócio do presente. Se você tenha um presente que foi dado por alguém que você não fala mais, ou que você talvez acredita que aquela pessoa tem inveja, mas você aceitou o presente, pega esse presente. Ah, mas eu não tenho mais contato com a pessoa. Mas a energia daquela pessoa tá ali, tá? Uma vez eu li, inclusive num post lá no Instagram, uma menina falando que ganhou uma mudinha de planta, né? De uma amiga dela. E ela foi mudar o vaso. Quando ela foi mudar, ela falou que tinha uma foto dela e do noivo dela, toda amassada, empreada, não esqueci o nome, enrolada ali na raiz do negócio. E era uma amiga dela. Por que botou uma foto amassada de um casal numa planta? Estranho, né? Então eu já sabia ali que coisa boa não tinha. Ela nem ficou com a planta, né? E obviamente foi se afastando dessa amiga aí. Coisa boa não era, né? Então, porque quando você dá uma planta para alguém, você não imagina que a pessoa vai trocar o vaso daquela planta, né? Então, ela trocou e viu isso. Então, vocês podem estar com coisas materiais que tenham energias de pessoas do teu passado. Às vezes a pessoa não era nem tão ruim, mas aquela energia de alguma forma pode estar atrapalhando, porque a pessoa que deu, a energia está ali. E aí essa pessoa ela pode estar com uma vida que não vai para frente, né? Uma vida que está ruim, não necessariamente ela tem inveja de você, ela pode nem ter contato com você, mas a energia dela está ali.
né? Então existem coisas ali que, agora, se for uma coisa de estima, que você realmente não queira se desfazer, também não é porque eu falei que você vai se desfazer, você vai sentir, a tua intuição vai dizer se você deve ou não, tá? Eu já tive que me desfazer de coisas que eu adorava, porque minha intuição mandou que não estava me fazendo bem, e de fato as coisas melhoraram bastante, tá? Então aqui a espiritualidade, ela tá vendo, a tua intuição vai aflorar muito sobre os falsos sorrisos, porque eu não tô falando daquelas pessoas que vocês já sabem quem são, eu tô falando de pessoas que vocês não desconfiam, e isso vai vir à tona. Pode ser numa discussão que vocês vão ter, pode ser que alguém que você confie vai vir a falar algo dessa pessoa que ouviu, tá? A espiritualidade vai mostrar essa pessoa para você. Aqui também, o que a espiritualidade fala aqui em relação a você, o quanto não só ela está empenhada, mas o quanto ela quer empenhar você a traçar os fios do teu destino, tá? A espiritualidade, desde que eu jogo para touro, eu nunca vi, não é porque essa família cresce muito aqui, mas eu vejo que assim, eu nunca vi a espiritualidade trabalhar tanto em cima, nem de nós arianos, tá? Mas vocês taurinos, vocês têm uma força espiritual absurda. E eu vejo que a espiritualidade, ela tá muito em cima de vocês, querendo ajudar vocês, querendo sempre fazer com que vocês enxerguem alguma coisa. Nem todo mundo de outros signos conseguem, tá? Mas quem tem, por exemplo, quem tem ascendente em touro, ou quem tem lua em touro, já tem um pouco mais de intuição. Não tô falando que quem não é de touro e não tem nada em touro não tem intuição, mas de fato que vocês taurinos têm uma intuição maior. E essa carta aqui ela fala, a espiritualidade consegue trabalhar com você porque você tem esse canal aberto, mas muitos de vocês às vezes fecham esse canal por medo, por não acreditar, né? Então, se você por um acaso tem medo de alguma coisa, aqui nós chamamos a flexibilidade, a gente tem a resiliência, tá? E a carta também da criatividade, de você não ter medo de seguir o teu caminho, de você não seguir aquilo que a espiritualidade está mostrando para você. Tá? Independente da tua idade. Porque assim, às vezes a gente é criado com um determinado ensinamento e que a gente tem que seguir um determinado caminho. E no decorrer da nossa vida a gente é levado para o outro. E se você for levado para o outro, não necessariamente é uma coisa ruim. Eu não estou falando de pessoas que chegam na tua vida para te persuadir a fazer o mal. Mas eu estou falando de você sentir no teu coração que tem algo além daquilo que você conhece, que tem algo além daquilo que você almeja e que você vai querer ir. Entendeu? Então, assim, eu, por exemplo, que eu só queria ficar no tarô, eu conheci a mesa radiônica e, nossa, mas acendeu um negócio dentro de mim e falei, agora eu quero fazer mesa radiônica. Inclusive, a Bela que eu deixo aqui, né, ela já falou que ela vai dar um curso para mim e para Kelly. Então, né, e eu quero aprender. É uma coisa que eu gostei para fazer para mim, para fazer para os meus filhos. Então, é uma coisa que vai além do tarô. Então, às vezes, você pode estar no teu caminho certo e existe uma coisa para te complementar. Ou então, você pode estar num caminho que não era o caminho que era determinado para você, mas que te levou ali porque ali você ia encontrar outra coisa. Então, você precisou trilhar aquilo. E muita gente tem medo disso. Porque fica tão assim na cabeça, poxa, mas há anos eu estou fazendo isso daqui e agora eu tenho que fazer? Sim. Se fosse uma coisa ruim, a tua intuição não estaria te puxando para fazer. A tua intuição ia repelir. Se você não está repelindo isso, então você tem que repensar. Se o que está vindo para você é realmente a sua missão, é aquilo que você quer fazer, né? E aí quem vai escolher, porque nós temos o livre-arbítrio, tá? Mas aqui, ó, a gente tem também, olha aqui, tá vendo? Outra coisa que a espiritualidade pede aqui para vocês é que vocês escutem muito a intuição de vocês. E aí eu começo já a engasgar aqui, ó. Por causa da energia. Escutem a intuição de vocês, não vai na lógica, tá? Não vai pela lógica. Certas coisas você vai pela tua intuição, tá? A lógica, ela tem que deixar... Vamos falar aqui de emocional. O emocional, ele até pode agir também, mas não é aquele emocional que... Como que eu vou dizer? Bom, gente, eu às vezes eu não me expresso bem com as palavras, tá? Vocês vão ter, é aquela coisa assim, segue a voz do teu coração. Mas não é aquele coração bobo, não. É o coração que vira assim, não. É isso mesmo. É aquele que te dá a certeza e não é aquela da fantasia, tá? Porque existe aquela coisa, o meu coração tá pedindo pra ficar com ele. Não é o teu coração, é outra coisa que tá pedindo, tá pulsando lá embaixo, porque o cara é lindo, tem um corpão, mas a tua intuição fala, ó, esse cara aí, com esse corpo, né, que pode ter, a pessoa que quiser não vai ficar só com uma, né? Então, assim, existem aquelas pessoas, eu tô dando só um exemplo hipotético, eu não tô falando que todo homem bonito trai, tá, gente? Eu não tô falando isso não, até porque até os Jurandir estão traindo, imagina, né? Mas vocês entenderam, quis só dar um exemplo aqui pra vocês. Então, gente, olha só, não tenham medo de seguir os caminhos de vocês, tá? Não tenham medo de ir pra
para esse local, para fazer, né, certas coisas novas, para fazer novos projetos, novos investimentos em vocês também, tá? Porque a espiritualidade, ela tá guiando você. O mundo já tá muito doido. As pessoas estão tão ruins, as pessoas estão surtando. Você vê cada vez as pessoas estão brigando no avião. Vocês viram aquela mulher que agrediu uma brasileira por causa de um assento no avião, sendo que, pô, você tem que comprar com antecedência. Então, assim, sabe, as pessoas, elas estão cada vez mais surtando. Geralmente, essas pessoas que estão surtando não são essas pessoas que são muito espiritualizadas, que têm que já tem um olhar mais diferenciado para tudo. Essas são pessoas que geralmente já têm uma vibração energética mais baixa. E isso está acontecendo muito, porque como a energia de tudo não tá tão boa, essas pessoas elas vão surtar mesmo. Então a espiritualidade, eu vejo que a espiritualidade está protegendo muitos delas, né? Justamente para que a gente não tenha que passar por isso. Então, assim, não tenha medo, tá? Assim, vocês estão protegidos. Não tenha medo de seguir o coração de vocês em relação a algo novo, algo que apareceu agora, tá? E cuidado com esses falsos sorrisos aí, eles vão se fazer presente, tá? E cuidado também com objetos na casa de vocês, tá? Quem foi que deu esse presente para vocês, tá? Fiquem de olho aí, tá? Agora, gente, olha só, se você não é 40-50 mais, podem finalizar o jogo por aqui. Agradeço a compreensão de vocês, agradeço o carinho de vocês, a não ser que vocês queiram ficar, porque eu vou fazer agora uma tiragem específica para 40-50 mais, tá? Se vocês quiserem ficar aqui para absorver alguma coisa também, serão muito bem-vindos, mas se vocês já ouviram o que precisaram ouvir, gratidão, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Se tá vendo do celular, hypa aí para mim também, para me ajudar. E se você não está no meu canal do YouTube agora, vai lá, Tarofadas Vitorianas, tá? Se inscreve ali no meu canal, porque a partir de segunda-feira só vou fazer para lá. Na verdade, o touro eu ainda vou na outra plataforma, porque eu tenho que falar para todo mundo, são 3 dias, tá? Mas a partir da outra semana vai ser só YouTube, tá? Então vamos lá, já falei demais. 40-50 mais. Como a espiritualidade está em cima de você, perante esses tempos tortuosos aí, porque nossa, tá difícil, viu? Vamos lá. Como que a espiritualidade está em cima de vocês? Olha aqui, ó. Eu vejo que elas abençoam as escolhas que vocês fizeram, tá? Independente de afastamento de alguém, não. Todos vocês fizeram uma escolha. Independente da escolha que foi uma escolha que a espiritualidade, pelo que eu tô vendo aqui, tá de acordo, tá? O que mais? Olha aqui, ó, movimento. Muito bom. Ao conforto aí, ó, que você só quer a tua paz e tá tendo, tá? E aqui, ó, um final feliz aí pra vocês, viu? Fim dos caminhos tortuosos aqui. O que acontece? Pessoal que é os clássicos, né? Assim, a gente fala que a gente não envelhece, chega uma idade que a gente não envelhece mais, que a gente vira um clássico. Eu tô quase lá. Eu tô quase nos meus 50, tô com 47, fazer 48 ano que vem. Quando a gente pisca, tá com 50, né? Então vamos lá. Olha os felinos chegando aqui, ó. Ó, eu tô jogando pra vocês desde o início. Meu nariz não coçou uma vez. Aí eu começo a falar do pessoal mais velho, já vem os felinos aqui na mesa, ó. E eles vêm com tudo. Meu Deus do céu. Então vamos lá. Olha, vocês fizeram uma escolha para a vida de vocês. Que escolha foi essa? Escolha de fazer uma nova profissão, escolha de se afastar de alguém, escolha de ter mudado, de repente, de país, de casa, de bairro, sei lá, ou fazer um curso novo. Vocês fizeram uma escolha diferenciada aí para vocês, mesmo que seja uma escolha de um afastamento de parentes e amigos tóxicos, que muita gente fez aqui. Você fez uma escolha e a espiritualidade acolheu essa escolha, tá? É como se essa escolha não tivesse sido só sua, fosse da espiritualidade também. E vocês que estão aqui desde o início, eu falei, vai chegar uma hora da vida de vocês que vocês vão sentir a necessidade de fazer alguma coisa. É quando você é movido por essa força, ou movida por essa força que te faz ir além, que te faz perseguir esse novo caminho, porque tem alguma coisa para você. E quando você chega nesse caminho, você encontra aquilo que você precisava, né? A espiritualidade também, olha, tá fazendo com que a tua vida se movimente, mesmo que você esteja em casa, mesmo que você seja uma pessoa que você não tá fazendo muita coisa, mas existem coisas que vão chegar para você, tá? Eu vejo que como a tua vida tá em movimento, e vamos supor que a gente tá falando de uma pessoa que mora sozinha, tá? Que está em casa e não tem mais contato com muitas pessoas, algo vai chegar aqui para trazer um movimento para tua vida, tá?
Ah, Juliana, mas eu não quero vida social, eu não quero conhecer ninguém, mas tem uma coisa que pode ser um despertar teu de querer aprender alguma coisa para fazer como um hobby, e nisso você conhece novas pessoas, tá? Porém, ao mesmo tempo, se vocês não querem confusão, vocês podem ficar tranquilíssimos que a espiritualidade aqui, ó, às vezes até tirou algumas coisas de vocês que deixaram vocês tristes, mas eles sabiam que eles estavam tirando algumas pessoas do caminho de vocês ou limando algumas possibilidades, porque para você atingir a paz que você tem hoje ou a paz que você ainda quer ter, porque muitos ainda não atingiram essa paz, tá? As coisas vão acontecer. Se você tá na base, na base da pirâmide dos clássicos, ou seja, se você tem, né, 30, 40, né, ou 40, 50, né? Então vocês ainda estão tendo uma vida um pouco mais agitada. E essa carta aqui fala sobre algumas pessoas que você vai conhecer, coisas novas que vão acontecer, que mesmo que essas pessoas entrem na sua vida para que você, ok, eu não quero mais isso para mim, tá? E mesmo que isso venha você se afastar de algumas pessoas ou deixar de fazer algumas escolhas para que você tenha a tua paz. E se você já está mais acima dessa pirâmide, já tem lá seus 50, 60 a mais, tá? É como se alguma coisa nova fosse chegar para você, porque a tua vida vai ter um movimento, tá? A espiritualidade, ela tá querendo movimentar a tua vida. Muitos de vocês podem estar achando a vida parada, mesmo que vocês tenham escolhido por isso, mas está faltando alguma coisa, algo tá meio assim. Então a espiritualidade vai mexer os pauzinhos, que vai vir uma novidade aí para vocês, tá? Sendo vocês um pouco mais novos ou não, tá? E aqui, olha, em qualquer idade que vocês tenham, porque eu tô falando 40, 50 a mais, né? Então você pode ter seus 40 anos, seus 50, 60, 70, 80, né? Seja lá o que for. Vocês estão perto de conseguir aquilo que vocês estavam querendo, que era uma felicidade plena, que era um sucesso sobre alguma coisa, aquele momento da vida que você fala assim, ok, já conquistei o que eu queria, eu tenho a minha paz, eu tenho a minha felicidade, temos um final feliz aqui. Esse final feliz ele pode vir de várias formas, tá? Agora, se você é 40, 50, tá? Se você é um pouco mais nova, já do pessoal mais velho, por assim dizer, os clássicos, vamos botar os clássicos, né? Que eu já boto assim, tipo, os 70 para cima, tá? É claro que vocês ainda têm um caminho até chegar aqui. O pessoal mais velho já está mais próximo, tá? Mas isso aqui, o que que acontece? O tempo que a gente tem de vida e o tempo que a gente tem até percorrer, até chegar a uma idade, né, um pouco mais sábia, por assim dizer, a gente ainda tem que passar por muita coisa. Essas pessoas que eu citei, de 70, 80 para cima, já passaram por muita coisa que vocês ainda, na base dessa pirâmide aí de 40, 50 a mais, ainda estão passando, tá? Mas isso aqui para todos vocês. Alguns, as coisas estão chegando, tá? Podem ser que demorem um pouco e outros vocês já estão mais perto de conseguir isso. Porém, o que está falando aqui no geralzão é o seguinte, segue o teu coração, escuta essa escolha daí, tá? Você sabe o que tem que fazer, a espiritualidade vai dar um jeito de movimentar isso aí na tua vida para que as coisas aconteçam, para que você tenha certeza de que você está no caminho certo, isso te dê forças para continuar, você vai encontrar a sua paz e vai ter felicidade, tá? Isso aqui, mas sobre o que exatamente você está falando? Qual foi essa escolha que você fez? Foi de estudar algo novo, de aprender alguma coisa nova para que você possa trabalhar com isso? Pode ser? Essa escolha foi você mudar de casa, se afastar de pessoas que não te fazem bem? Então, essa escolha, assim, essa movimentação que a espiritualidade vai dar para você é baseado nessa escolha que você fez. Ou seja, você vai colher o que você plantou. E geralmente você vai colher coisa boa. Porque essas escolhas que você está fazendo, nem iria falar sobre essa carta, mas olha aqui a vitória sendo preparada para você. Vitória sendo preparada de um caminho que você quis seguir. Entendeu? Então, como a espiritualidade está de acordo e você já chegou no momento de agir, aí sim que elas vão ficar em cima de você para que você, né, por exemplo, vou falar mais de uma forma melhor aqui. Vamos beber uma água aqui que tá. Eu tô falando bem. O que a espiritualidade quer falar? Eu quero que você siga o caminho tal. Vamos supor, espiritualidade olha para você, quero que você siga o caminho tal. Aí você vira, olha, tô achando que eu vou seguir o caminho tal. A espiritualidade, opa, olha lá, ó, acordou, tá começando. Claro que a espiritualidade sabia, né, quando isso ia acontecer. Eu tô fazendo uma brincadeira aqui. Opa, lá, acordou, vamos ficar de olho. Ela deu um passinho, vamos dar essa forcinha aqui. Porque ela deu um passinho, ela já vai ver acontecer. Então, se a gente quer que ela fique ali, a gente vai, né,
contribuindo a partir do momento em que ela vai fazendo as coisas dela, a gente vai fazendo o nosso papel aqui também. Então, não existe essa possibilidade de você fazer uma coisa que você quer fazer, que realmente o teu coração tá te levando e dá errado, entendeu? Então, segue isso. Vocês que já estão em casa, longe desse problema, vocês que já fizeram essa escolha, se prepara que tem uma outra movimentação aí. Vocês vão ser pegos de surpresa, viu? Vocês acham que vocês estão quietinhos, que vocês têm acima de 60 anos, vocês estão quietinhos na sua? Tem não, tá? A espiritualidade vai agir aqui. Então tem coisas aí para acontecer. E olha, gente, por favor, me contem. Porque eu gosto de saber. Eu fico falando aqui, a espiritualidade não quer me falar, porque o coletivo é grande. Eu falo, o que vai acontecer? Então, por favor, me contem. Às vezes eu não consigo nem responder a todo mundo, mas eu adoro ler, gente. Então, por favor, me contem que, ó, a vida de vocês é na guinadinha, viu? Quer vocês queiram, quer não. Mas não matem a mensageira, porque eu não falo o que eu quero, eu falo o que me mandam, tá? Então, touro, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, agora eu vou ficando por aqui de verdade, tá? Gratidão por terem chegado até aqui. Lembrando, se vocês não estão no meu canal do YouTube, me procurem lá, Tarô Fadas Vitorianas. Se inscrevam ali no meu canal para fazer com que essa família continue crescendo, tá? Gratidão a todos vocês, taurinos, gratidão pela força, pelo carinho que vocês têm sido esse tempo todo, ok? E é isso. Vou trazer mais jogos desse tipo, caso vocês gostem. E não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, né, para me ajudar. E se vocês sabem quais são os seus ascendentes, deem uma olhada também nas tiragens que eu faço para os ascendentes, para Sol, para Lua, para Vênus, entendeu? Porque podem ser mensagens complementares para vocês. Gratidão, meus seres de luz. Uma linda semana para vocês. Um grande abraço e tchau.